tarde, meninos do terceiro ano. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Semana passada, a gente fez a nossa primeira atividade avaliativa de geografia. Tia mandou aquele questionáriozinho lá no Google Classroom, ou na sala de aula, como vocês queiram chamar. Teve algumas pessoas que vieram falar comigo e que tinha enviado o formulário de forma errada, ou tinha se empolgado e não tinha visto como era direitinho e enviou. Não se preocupem, tia vai olhar todos os trabalhos bem direitinho e vai considerar tudo que estiver certo, tá? Tia depois divulga o resultado dessas notas e tudo mais. Outra coisa, quem está com alguma atividade com pendência, atrasada, alguma coisa assim, ainda dá tempo de fazer, tá? Pode enviar para mim que essas atividades que vocês estão fazendo, elas vão contar também como uma notinha, tá certo? Não é somente para, como a tia pode dizer, não é somente para vocês estudarem, elas vão valer também como uma parte da nota de vocês, tá? Já que a gente não teve todos os processos direitinho, tá bom? Hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre tipos de indústrias. Lembra que a tia falou na aula antes da semana passada, na penúltima aula, que as indústrias são todas aquelas, são a parte da economia das empresas, que elas pegam aqueles produtos do extrativismo que saem da natureza e vão formando, construindo até chegar no comércio. Lembra? Por exemplo, uma empresa vai lá, tira o ferro do solo, outra empresa transforma nas barras de ferro, nos cilindros e tudo mais. Outra empresa já vai fazer toda a parte do beneficiamento, vai fazer como é que eu posso dizer? Vai fazer, sei lá, um torno, vai fazer uma churrasqueira, até para ir de volta para o comércio. Então, hoje a gente vai ver bem direitinho quais são esses tipos dessas indústrias, quais são os tipos que vão existir, tá bom? Elas são diversas, ou seja, elas são muitas indústrias e como assim ela é diversa? Elas vão ser vários tipos, como a tia disse. E os principais tipos que existem são indústria extrativista, indústria de base, indústria de bens intermediários ou de bens de capital, indústria de bens de consumo e indústria de construção civil. Sim, tia, mas esse nome tudo difícil. É um pouquinho difícil, mas essas indústrias de base, extrativista, bens de capital, bens de consumo, ela vai ser mais fácil de te explicar a vocês já. Tia vai explicar cada uma. E cada uma dessas indústrias, ela vai ser importante para todo o processo de produção que a gente tem, tá certo? A primeira indústria que a tia traz é a indústria extrativa. Mas o que é extrativa? Vem justamente de extração, o nome dela. São as indústrias que vão diretamente no lugar onde vai ter aquela matéria-prima, por exemplo. A indústria do couro. A indústria extrativista do couro, ela vai lá e tira o couro de todos, depois que vai lá e manipula o boi, que tira a carne, também vai lá e tira o couro. Então, esse couro vai ser mandado para outra empresa, que vai construir todo esse couro para poder chegar no comércio. Então, a indústria extrativa é essa que tira o material bruto, a matéria-prima, que chama, um nome que a gente dá a esse tipo de matéria, que eles vão lá e tiram esse produtinho, que eles vão, é matéria-prima. Outro exemplo também é o ferro. Essas fotinhas que a tia colocou aqui embaixo, isso é minério de ferro. Então, ele vai lá e tira o minério de ferro e leva para as empresas. Ele vai lá na natureza, escava, tira todo o material de minério de ferro, toda a matéria-prima e leva para outra indústria.
indústria de base. Mas o que é a indústria de base? Lembra do ferro que foi tirado lá pela indústria extrativista? Esse ferro vai vir para a indústria de base, que vai fazer o quê? Que vai transformar aquele ferro que está todo separado em coisas juntas, ou seja, em barrinhas de ferro, em placas de ferro. Se for, no caso, por exemplo, algodão, essa empresa ela vai ser responsável por transformar o algodão numa linha, para depois ser construído um tecido, para depois ser construído uma roupa. Então, a indústria de base ela vai ser essa segunda indústria dentro desse processo de produção do material para trabalhar nas empresas. Ou seja, se a empresa precisa de tecido, ela vai precisar de outra empresa que produz esse tecido e de outra empresa que produz esse fio para fazer o tecido. Então, a indústria de base ela é isso, ela vai preparar todos os materiais para todas as empresas, para todas as indústrias. Nós temos a indústria de intermediário ou de bens de capital. Senti mais esse nome, intermediários ou bens de capital. Vocês estão vendo essa ruma de máquina laranja, essas grandonas sendo construídas? Pronto. Essa indústria de bens de capital, ela vai ser o seguinte. Ela vai fazer a máquina que vai para a indústria. Como assim, tia? Ela vai fazer a máquina que vai para a indústria. A indústria está aqui sendo construída. Vamos dizer que é um lugar que faz roupa. Pronto, aqui é a indústria e é um lugar que faz roupa. Nesse lugar que faz roupa, precisa de quê? Precisa de máquina, precisa de tesouras, precisa de agulhas, de linhas e de tudo mais. A indústria de bens de consumo, que é essa aqui, ela vai lá e vai construir o quê? Vai construir as máquinas de costura, as máquinas de cortar o tecido, as máquinas de colar, de pregar o zíper. Então, a indústria de bem de capital ela vai fazer as máquinas para outras indústrias. Ou seja, se você é uma indústria de bens de capital, você vai produzir outras máquinas para outras empresas. Ou seja, ela vai trabalhar somente com a própria indústria. Ela vai lá e vende as máquinas para as indústrias ficarem grandes e tudo mais, tá? E vai ter, por fim, as indústrias de bens de consumo. Como assim, de bens de consumo? Tudo que chega até nós, pelo comércio, pelos supermercados, pelas lojas, pelo canto de automóvel e tudo mais, pelas concessionárias, tudo isso é um bem de consumo. Que você vai lá e compra, por exemplo, tia vai lá, compra um celular. Aquilo ali é um bem de consumo. Porque tia vai usar aquilo ali até aquela coisa se quebrar, tá? Os bens de consumo é tudo aquilo que nós, humanos, vamos lá e consumimos. Consumir não é só comer. Consumir é você usar aquilo ali até chegar ao fim. E nós vamos ter 3 tipos de indústrias de bens de consumo. Os bens de consumo duráveis, os não duráveis e os semiduráveis. Os duráveis são produtos que têm uma vida muito longa, por exemplo, um carro, uma máquina, um eletrodoméstico. O que mais você pode dizer? Uma moto. Tudo isso é um bem durável, porque isso aí vai e você vai demorar anos e anos e anos para precisar trocar novamente. Isso se ele quebrar, né? Você geralmente se troca carro, se troca moto, se troca eletrodoméstico, porque você quer trocar por um mais novo, mas não porque aquele produto ele ficou estragado, é somente por causa da vontade de ter o modelo novo, tá? Vamos ter os bens semiduráveis,
que são os produtos que se desgastam com mais facilidade, ou seja, roupa, que você só passa 2, 3 anos com a roupa, ou ela fica pequena, ou ela se desgasta, se rasga, se acaba, né? Sapatos, bolsas, tudo isso são bens semiduráveis, porque eles têm uma vida útil considerável, mas não chega a ser como um carro, por exemplo, que o carro você passa 12, 13, 15 anos, 20 anos com o carro. Se você cuidar dele direitinho, você consegue passar uma quantidade de tempo parecida com essa. Mas os semiduráveis, eles se acabam rápido. É como uma roupa que você usa ali 2 dias, 2 anos. Um sapato que você usou ali 1 ano, 8 meses. Durou um tempo, mas também não durou o suficiente para ficar muito tempo com você. E tem os bens não duráveis. Os bens não duráveis são todos os produtos perecíveis. Eu acho que vocês já ouviram falar em traga um produto não perecível. Um produto não perecível. Um produto perecível são aqueles que se estragam. Por exemplo, iogurte, principalmente essa parte todinha de alimentação e tudo mais. Iogurte, queijos, verduras, legumes, frutas, tudo isso são perecíveis, ele se acaba com facilidade, se perde, se estraga. Medicamentos também estão dentro dessa indústria, porque o medicamento ele tem uma vida útil mais curta, ele se vence, né, se chega no momento que ele fica ruim, e tudo mais, tá bom? Essa indústria não durável também. Mas aí você diz, tia, mas o arroz e o feijão diz, tragam alimentos não perecíveis. O arroz e o feijão, eles não são perecíveis porque eles são grãos e eles estão meio que secos. Então, quando você hidrata, é que ele vira um alimento perecível, que depois daquilo ali ele se estraga com facilidade. Então, os grãos, eles são não perecíveis porque eles demoram mais a se estragar. Somente quando ele é hidratado, que ele fica bem, né? Que é cozido e tudo mais, aí ele fica bom. Mas vamos lembrar, nós temos dentro dos bens de consumo humano, porque tipo, os de bens de capital que Tia falou, as empresas de bens de capital que falou no outro slide, ele não é para nós que não somos donos de indústrias comprarmos. Mas os bens de consumo somos nós que compramos. Então, a gente tem que lembrar que eles são duráveis, semiduráveis e não duráveis, porque ou ele vai durar muito, ou ele vai durar um período intermediário, ou ele vai se acabar com muita facilidade, tá bom? Vamos ter essa outro tipo de indústria, que ela já é de construção civil. Ela vai lá e constrói casas, ruas, empresas, moradias e tudo mais, independente do tamanho, se é de pequeno, grande, médio porte. Eu sei que ela vai construindo até ter um resultado maravilhoso, tá? Ela vai construir, como eu disse, casas, condomínios e tudo mais. Geralmente quem estuda quem trabalha nessa área, engenheiro civil, técnico em edificações, pedreiros, serventes. Se for um prédio muito grande, precisa ter guindastes, elevadores e uma grande equipe para seguir construindo essas casas, esses prédios dentro dessa indústria. E essa é uma indústria que ela nunca para, porque tá todo mundo sempre construindo casa, prédio e tudo mais. Tá bom? Mas e aí, tia? Isso tudo acontecendo, não acontece nada com a natureza, acontece. A indústria, ela é muito, 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 muito importante para a economia, para o desenvolvimento, para o crescimento das cidades e tudo mais. No entanto, poluem muito. Jogam poluentes nos rios, produtos químicos, fumaça no ar, queimam muito combustível fóssil, que é gasolina,
carvão, óleo, gás, porque eles sempre precisam de energia. Então, nem sempre a energia elétrica da rua vai ser muito, vai sustentar aquilo ali que está acontecendo. Mas muitas empresas, muitas indústrias já usam formas alternativas para desenvolver essas questões, principalmente a parte da energia. A energia ela tem como ser solar, que é do sol, tem como ser eólica, que é do vento, tem como colocar telinhas nos canos dos esgotos para não passar tanta sujeira para os rios e assim e melhorando a vida das pessoas e do meio ambiente, tá bom? Mas mesmo assim as indústrias ainda poluem muito. Foi isso, vamos lembrar que temos todas aquelas indústrias. Qualquer dúvida, a tia vai estar aqui no Classroom também e no WhatsApp. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. A atividade vai estar lá no Classroom também, tá certo? Um beijo, bom final de semana para todo mundo. Certo? E se cuidem. Tchau.